Fala investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos comentar um pouco sobre Usiminas e os resultados referente ao segundo trimestre que a empresa acabou de divulgar para o mercado. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu já deixo o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Inclusive eu vou deixar passando um card aí em cima do vídeo que mostra a playlist com todos os vídeos de aportes que eu já fiz aqui nessa carteira. Bom, e sem mais enrolação, temos aqui os resultados referente ao segundo TRI de 2022. As vendas de aço foram de 1,1 milhão, vendas de minério de ferro 2,4 milhões de toneladas. A receita líquida ficou em 8,5 bi e o lucro líquido desse segundo trimestre de 2022 foi de 1,1 bi. Comparando esse segundo trimestre de 2022 com o segundo trimestre de 2021, podemos perceber uma queda na receita líquida de mais ou menos 11% e o lucro líquido que teve uma queda muito grande de mais ou menos 77%, onde nesse segundo trimestre de 2021 foi de 4,5 bi e nesse segundo TRI de 2022 foi de mais ou menos 1 bilhão e 60 milhões de reais. Essa queda já era mais do que esperado, porque principalmente entre os meses desse segundo trimestre de 2021 foi quando as commodities estavam lá nas alturas e a Usiminas aproveitou bastante esse momento, botou bastante dinheiro em caixa e o lucro líquido foi lá nas alturas. A situação atual do minério de ferro já é mais estável e eu diria que nesse momento a Usiminas ainda assim apresentou um bom resultado. A dívida líquida no segundo TRI de 2021 era negativa, ou seja, a empresa tinha mais caixa do que dívida, e hoje a dívida líquida é de mais ou menos 455 milhões de reais. Mesmo assim, dívida líquida sobre EBITDA apresenta um valor muito baixo. Em apenas alguns meses, a Usiminas gera recursos suficientes para pagar todas as suas dívidas. Temos aqui agora os resultados consolidados por cada setor da Usiminas, considerando o primeiro semestre como um todo. Comparando aí o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2022, a receita líquida não teve grande alteração. Foi uma diferença aí de menos de 300 milhões de reais. Porém, os custos dos produtos vendidos subiram até que bastante, cerca de 2 bi, e o lucro bruto no primeiro semestre de 2021 foi de cerca de 6,1 bi, e nesse primeiro semestre de 2022 foi de cerca de 3,9 bi. Aí sim teve essa queda aí que foi realmente bem grande. O lucro antes das atividades financeiras no primeiro semestre de 2021 foi de mais ou menos 6,8 bi e no primeiro semestre de 2022 mais ou menos de 2,9 bi. A empresa também aproveitou os grandes resultados de 2021 para fazer novos investimentos, principalmente no quarto TRI de 2021, onde foi investido mais ou menos 605 milhões de reais. Já nesse segundo trimestre de 2022, a Usiminas realizou investimentos totais de 428 milhões, sendo que o maior investimento foi no setor de siderurgia. Lembrando que além disso, a Usiminas também atua com mineração e transformação do aço. Essa é a divisão dos setores da empresa. Sobre o caixa da Usiminas, no final do primeiro trimestre, que foi em março de 2022, fechou em mais ou menos 6,6 bi. Teve as entradas, o EBITDA ajustado, que foi de mais ou menos 1,9 bi. Entretanto, houve as amortizações do caixa, o aumento do capital de giro, que foi de 1,2 bi, o CAPEX, 428 milhões, e os dividendos que a Usiminas pagou foi de mais ou menos 1 bilhão de reais. Com isso, fechamos aí o caixa nesse segundo trimestre de 2022, 5,6 bi. A dívida bruta total da Usiminas atualmente é de mais ou menos 6 bilhões de reais, cresceu um pouco em relação principalmente ao segundo trimestre de 2021, principalmente por conta da desvalorização da moeda real. Essa questão da desvalorização do real frente ao dólar tem um fator positivo na questão das receitas da empresa, mas tem um fator negativo quanto ao endividamento externo da companhia. Retirando o caixa de mais ou menos 5,6 bi, temos a dívida líquida de 455 milhões de reais. Hoje o indicador dívida líquida sobre o EBITDA está positivo, mas apresenta o valor de 0,05. Ou seja, em mais ou menos um mês aí, a Usiminas gera recursos suficientes para pagar todo o seu endividamento. E sobre a questão da dívida, temos aqui a amortização atual, considerando o caixa que é de 5,6 bi. Basicamente, a Usiminas tem recursos suficientes para pagar todas as suas dívidas até o ano de 2028. Mas essa dívida, a maior parte, é para o longo prazo, sendo que o maior montante deve ser amortizado apenas em 2026. É uma dívida externa que a Usiminas tem em dólar, que totaliza aí cerca de 4 bilhões de reais atualmente.
Como a empresa também vende bastante para o exterior, isso também não é nenhum fator de risco. E hoje o caixa da Usiminas deixa a empresa em uma situação bem confortável. É uma das empresas que apresenta a menor dívida líquida da nossa bolsa. Sobre os resultados da Usiminas nos últimos anos, notem que justamente no segundo trimestre de 2021 foi quando a empresa apresentou a maior receita líquida e o maior lucro líquido, justamente porque nesses 3 meses que compõem esse segundo trimestre de 2021 foi quando as commodities estavam aí nas alturas e a Usiminas aproveitou muito bem esse período. Tanto que nesse primeiro TRI de 2022 e o segundo TRI de 2022, que vai compor esse gráfico, mesmo com as commodities caindo, voltando a um patamar de preço mais estável, a empresa conseguiu apresentar bons resultados. Isso demonstra que a Usiminas utilizou muito bem esses recursos que adquiriu nesses períodos de alta e podemos ficar até otimista quanto aos próximos resultados da Usiminas e esperar até que isso que aconteceu há alguns períodos atrás não volte a acontecer. Inclusive em 2016, 2015, a Usiminas passou por alguns momentos mais conturbados, se endividou, apresentou prejuízo, mas agora em geral podemos ter até expectativas bem positivas quanto aos próximos resultados da Usiminas. E sobre o preço atual da ação preferencial da Usiminas, hoje, nesse exato momento, está sendo negociada a R$ 9,05, teve uma pequena alta já quando abriu o mercado, ou seja, o mercado em geral gostou desses resultados da Usiminas. Se puxar aí um parâmetro de 6 meses, essa ação vem caindo bastante, está bem longe aí da máxima, olhando o período aí de um ano, que foi de mais ou menos R$ 19,57. Hoje está bem próximo aí da mínima das últimas semanas, que foi até alguns dias atrás. E o dividend yield atual é de 21,10%. Particularmente acredito que esse dividend yield não deve ser sustentado, até porque a empresa apresentou aqueles grandes resultados no segundo TRI de 2021 e aí anunciou grandes dividendos aos seus acionistas. E falando aí sobre dividendos, temos aqui o payout da Usiminas. Notem que em geral a empresa distribui cerca de 25% do seu lucro líquido, isso aí já vem ocorrendo em vários anos. Nesse ano de 2021 tivemos essa grande discrepância no lucro líquido, que foi realmente muito alto, e a empresa mesmo assim distribuiu mais ou menos 25% do seu lucro líquido. Só que aí essa questão dos proventos foi bem maior por conta desse grande crescimento nos resultados. Provavelmente também no ano de 2022 o lucro líquido que a empresa deve distribuir aos acionistas deve ser essa média aí de 25%. O capital restante a empresa vai utilizando para alavancar as suas atividades operacionais e realizar novos investimentos no seu ramo de atuação. Bom, e aqui temos os indicadores atuais de Usiminas. Eu atualizei já com esse último resultado. A cotação é R$ 9,05 nesse momento. Esse é o preço da ação preferencial de Usiminas. Preço sobre o lucro atualmente, com esse resultado do segundo TRI de 2022, apresenta o valor de 1,92. Excelente valor que aponta que essa ação está bem descontada. E ainda para complementar, o preço sobre o valor patrimonial atual da Usiminas é de mais ou menos 0,48. É uma ação que está sendo negociada por mais ou menos a metade do seu valor patrimonial. Realmente um desconto bem interessante nessa ação. O payout médio da Usiminas, como eu já falei, é mais ou menos 25%. Com isso temos os dividendos projetados para esse ano de R$ 1,20. Nesse dividendo projetado eu já estou considerando também o lucro líquido desse segundo TRI de 2022. Com isso temos um dividend yield esperado aí de mais ou menos 13%. Mesmo com o lucro líquido caindo, o payout se mantendo aí em 25%, que é a mínima de acordo com o estatuto social, temos um baita retorno aí sobre o investimento, dividend yield de 13%. Agora, em uma situação bem hipotética, caso a Usiminas aumente o seu payout para 50%, ou seja, distribua metade do seu lucro líquido para os acionistas e a outra metade utiliza para o seu crescimento, suas atividades operacionais em si, teríamos aí um dividendo projetado de R$ 2,40. E com isso, o dividend yield seria de 27%. Obviamente que considerando que os resultados continuem nesse mesmo patamar que está hoje. Seria excelente, um excelente retorno sobre o investimento e uma grande remuneração aos acionistas. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Em resumo, foi os principais destaques que eu identifiquei nesse resultado da Usiminas. Deixo o convite novamente para se inscrever aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.